Olá, juniores! Tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos continuar naquela série de lições sobre o que nós cristãos acreditamos. O estudo de hoje é sobre anjos e demônios. E nós vamos estudar sobre isso não só para dizer que nós cristãos acreditamos na existência de anjos e demônios, mas para vocês entenderem que assim como em filmes, desenhos e jogos existe uma luta entre o bem e o mal, espiritualmente também existe essa batalha entre o bem e o mal, mas é uma guerra que nós não conseguimos ver, é uma guerra espiritual. Deus criou milhões de anjos mesmo antes de criar Adão e Eva. O diabo e os demônios já foram anjos um dia e viviam lá no céu. Mas um dia, o diabo quis tomar o lugar de Deus e juntou vários anjos e organizou uma rebelião contra o Senhor, ou seja, eles foram contra a autoridade de Deus. Então, como castigo, Deus expulsou todos eles do céu. Desse dia em diante, eles não eram mais anjos, e sim demônios. Obedeciam e trabalhavam para o diabo. O diabo quer o mal das pessoas e os demônios fazem tudo o que ele manda. Então, se alguém não tem Deus no coração, os demônios podem fazer coisas horríveis com essas pessoas. Mas nós, que temos Deus no coração, não temos que ter medo, porque onde Deus está, não tem lugar para o mal. Nós somos como uma casa. Se a casa está vazia, sem ninguém morando dentro dela, deixada para lá, qualquer pessoa pode entrar, inclusive o mal. Mas se a casa está ocupada pela presença de Deus, o mal não tem lugar nenhum. Os anjos são puros, santos e obedecem a Deus. São sábios, poderosos e moram lá no céu. Os anjos também têm emoções, mas eles não são homens nem mulheres. Eles não se casam e não têm filhos. Não morrem e nem ficam velhos. Em Hebreus 1,14, a Bíblia nos fala que os anjos são seres espirituais e invisíveis. Ou seja, eles não possuem um corpo como o nosso e por isso eles não podem ser vistos. Então, o que são anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Mesmo eles sendo seres espirituais, algumas vezes, para cumprir um propósito, uma ordem do Senhor, eles podem aparecer de forma visível, como o anjo Gabriel, que apareceu a Maria, dizendo que ela seria a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não mandamos nos anjos. Os anjos obedecem somente a Deus. E a função deles é cuidar, ajudar, socorrer e proteger os filhos de Deus. A Bíblia nos conta que um anjo não permitiu que o leão matasse Daniel na cova dos leões. Conta também que um anjo tirou Pedro da prisão. Outra coisa muito legal que os anjos fazem é adorar ao Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Por isso, nós podemos ficar tranquilos. Agora que nós entendemos que essa guerra contra o diabo não é física e sim espiritual, nós podemos ler o que está lá em Efésios 6, que é a orientação sobre como os cristãos devem se preparar para essa batalha. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal
que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete. E a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E assim, nos preparando espiritualmente com a armadura de Deus e com Jesus no coração, nós não precisamos ter medo do inimigo. Na tarefa de hoje, vocês vão ter que responder com verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? O diabo e os demônios foram anjos que fizeram rebelião contra Deus. Os anjos têm corpos e moram na terra. Isso é verdadeiro ou falso? Os anjos são seres espirituais que servem a Deus. Não devemos ter medo do diabo, porque Deus é maior do que ele. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protegem do perigo. Em Efésios 6, que fala sobre a armadura do cristão, o escudo é o escudo da coragem. E aí, essas questões são verdadeiras ou falsas? E é isso aí, galerinha. Nunca se esqueçam, com Jesus no coração, nós já somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.